Olá, pessoal! Hoje vamos apresentar para vocês o primeiro podcast do IF Sul de Minas. Nós somos o módulo 2 do Bacharelado em Administração. Eu sou Richelle. Eu sou Bianca. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a gestão na pandemia. Vão ser uma sequência de vídeos sobre esses assuntos na gestão de pessoas mesmo. E hoje a gente inicia convidando a Janaína, sócia proprietária da Unique Cafés, e ela vai contar um pouquinho pra gente de toda a sua trajetória, de como que foi esse período pandêmico, né? Seja muito bem-vinda, muito obrigada, viu, Janaína? Eu que agradeço, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho da minha trajetória, da Unique e também de como a gente conduziu, né, e fez toda a gestão na pandemia aí que a gente enfrentou. Então, obrigada pelo convite. Bom, antes de mais nada, deixa eu falar um pouquinho da minha trajetória e depois vou falar um pouquinho da Unique, mas eu sou formada em administração de empresas, me formei em Belo Horizonte e na minha formação, acho que foi o primeiro momento de marco, assim, de desenvolvimento que eu tive, porque foi onde eu ingressei numa empresa júnior, que era a empresa júnior da faculdade, e ali foi onde eu tive oportunidade de me desenvolver, de ter o primeiro estágio, enfim, acho que eu aprendi muita coisa naquele primeiro estágio. Eu sempre brinco que eu fiquei mais feliz quando eu vi que eu tinha acertado o curso que eu queria fazer, que era administração, do que de fato quando eu passei pelo vestibular. Aprovação, né? E eu sempre me identifiquei muito com a administração. Eu tenho um perfil mais voltado mesmo para um perfil mais analítico, mais de planejamento, enfim. Então, acho que o curso se encaixou muito bem com o meu perfil. E aí, na faculdade, então, eu tive essa oportunidade, onde eu também busquei participar de federação de empresas juniores, participar do movimento. Então, eu sempre gostei, sempre tive muita busca nesse sentido. E depois que eu me formei, né, ainda na faculdade, eu tive a oportunidade de alguns estágios. Então, fiz estágio na White Martins, fiz estágio na Ambev, e aí foi na Ambev que eu então fui efetivada e tive minha primeira oportunidade de emprego na área de RH. E aí eu entrei então para a parte de gestão de pessoas. A Ambev é uma empresa extremamente prática, assim, então com processos muito bem estruturados, então também aprendi muito. E o meu papel era como business partner, né? Então eu orientava os gestores na gestão dos seus liderados. Trabalhei tanto em Belo Horizonte, em Contagem, quanto no Rio. Fui transferida para o Rio, fiquei mais um tempo. Eu participei de projetos dentro da Ambev, super interessantes. E depois, por uma questão pessoal, né? Eu acabei saindo da Ambev e indo para uma outra empresa que se chama Souza Cruz. Por lá eu fiquei mais uns quase 10 anos, também na parte de gestão de pessoas. Mas lá a minha experiência foi um pouco diferente. Eu não só fui business partner, como eu também fui e atuei em alguns centros de expertise, que a gente chamava. Então, no desenvolvimento da liderança, a gente estudava muito para desenvolver ferramentas ou cursos, ou enfim, para então preparar essa liderança para atuar com os 7.500 colaboradores que a companhia tinha naquele momento. E Janaína, qual que você acha que era o diferencial das duas empresas que mais chamou a atenção? Eu acho que as duas, em comum, empresas muito robustas, assim, com processos muito bem estruturados, o que facilitava muito a liderança na parte de gestão, né? Então, como você tem processos muito bem estruturados, o líder sabe para onde ele caminha. Uhum. Cada uma do seu jeito, né? Então, a Ambev com uma parte de resultado bem forte, a Souza Cruz com um viés muito de resultado, mas também com uma preocupação muito grande em como se atinge esses resultados. Então, acho que são duas empresas que eu me desenvolvi muito estando ali. E hoje eu vejo que contribuíram para o que eu estou atuando hoje. Sim, eu já ia te perguntar, qual que é qual que é o seu cargo hoje na Unique Cafés?
E eu vim para a Unic não para orientar os líderes, e sim para atuar mesmo na linha de frente como uma gestora. Então, eu sou responsável hoje pela área administrativa financeira da empresa e por uma das unidades de negócio. Nós temos 4 frentes dentro da Unic e eu fico responsável por uma unidade de negócio que é uma cafeteria que a gente tem, que a gente chama de Loja da Fábrica, que, enfim, tem uma venda bem representativa de café por ser a loja da fábrica. Então, as pessoas buscam muito para comprar um café fresco, né? Então, acho que é uma experiência bem bacana. E você acha que isso influenciou, ô Jaqueline, toda a sua trajetória, Janaína, perdão, toda a sua trajetória durante esses estudos, durante a faculdade? Você sempre se viu dentro da gestão de pessoas. O que isso foi primordial hoje? Sem dúvida. Eu acho assim, tudo que eu passei, não só na parte de gestão de pessoas, mas passando por empresas que se estruturaram. E para crescer, a empresa precisa se estruturar, Sim, né? sim. Ela precisa crescer de forma organizada. E aí, como eu atuei em 2 empresas muito bem estruturadas, hoje eu consigo trazer um pouco desse, né? Foram 2 em quantas mil empresas que existem nesse mundo, mas já é uma referência para na hora que a gente precisa implementar um novo departamento, ou implementar um novo processo. Então, eu busco essas referências e posso buscar outras, né? Através de artigos e tudo mais. Mas eu tenho essas 2 referências muito consolidadas para então pensar em como implementar. Um desafio que eu acho é que por mais que você tenha vivenciado empresas, cada empresa tem a sua história, a sua cultura e as suas pessoas e o seu momento. Uhum. Então, assim, é muito importante para o líder fazer essa leitura, porque se você trouxer, às vezes, uma ferramenta, um processo, e quiser implementar no mesmo jeito, você não está encontrando as mesmas pessoas, o mesmo momento, enfim. Então, eu acho que é importante essa leitura do líder de entender esses fatores para então implementar o que é preciso implementar. Cada um com sua particularidade, né? Uhum. Pode falar. E se tratando assim de desafio, o que você achou que vocês foram o maior desafio que vocês passaram durante a pandemia? Bom, é um resgate, né? A gente está há 2 anos, 2 anos e meio da pandemia. Eu nunca imaginei viver o que a gente viveu, né? Então, assim, acho que ninguém nunca imaginou passar por isso. E eu me recordo perfeitamente de um dia que já tinha começado a pandemia e o meu sócio, que virou para mim e falou assim, serão 2 anos. Eu falei, 2 anos? Como que ele sabe? Né? Ele não tem bolinha de cristal. Ele falou, eu escutei alguém, ele não me lembro quem falando que serão 2 anos. E de fato foram 2 anos, né? Eu falei, gente, eu tenho até que resgatar quem que ele escutou falando isso. O fato é que estava certo, né? Mas que ele tinha resgatado na história, essa pessoa que falou para ele, que as pandemias passadas se levaram 2 anos, em torno de 2 anos, para, de fato, as coisas voltarem. E assim, acho que o maior desafio foi ter uma leitura rápida do que poderia ser. Porque eu vou te ser bem sincera, no fundo, eu achei que em 10 dias estaria resolvido. Eu não sei de onde que eu tirei isso, mas eu acho que é do ser humano de falar, isso vai passar. Não, isso não é real, né? E não foi. E assim, acho que nesse momento a gente teve conversas, a gente se reuniu, a diretoria da empresa, os sócios, para a gente então traçar alguns planos. Então acho que assim, eu considero que a gente foi bem ágil, sabe? Nesse processo de pelo menos começar o movimento. Em algumas coisas a gente foi mais rápido, em outras a gente foi menos, mas eu acho que de forma geral a gente foi. Sim. Então, assim, esses desafios passaram por corte de despesa, por gestão de pessoas, né? Estou falando, inclusive, de fechar a operação, de desligamento de pessoal. Então, assim, foram discussões
muito difíceis, né? Difíceis para quem está tomando, difíceis para quem está recebendo. Então, mas essa é a cadeira que eu vivi durante a pandemia e que eu passei 20 anos orientando gestores Sim. a fazerem alguma coisa a respeito da equipe, enfim. Então, acho que foi viver na prática, e essa tem sido a minha experiência na Unic, né? Viver na prática muita coisa que eu antes, nas outras empresas, eu orientava os gestores a tomarem as decisões, enfim, nesse sentido. Janaína, e vocês chegaram a ficar de lockdown? A gente ficou, como a gente tinha 2 lojas, a gente teve que fechar. Então, a gente fechou as 2 lojas, porque a gente não podia abrir para o público. E na indústria, a gente continuou operando, né? A gente podia operar, então a gente manteve a operação da indústria. Mas as 2 lojas foram fechadas. E o turismo, que é um segmento da empresa, também fechou. E você tem noção de quanto tempo que foi isso, mais ou menos? Aproximadamente 2 meses, eu acho, porque eu me lembro exatamente a data que começou, 19 de março. Eu me lembro que abril ficou fechado, eu acho que em maio que começou a voltar alguma coisa. Entendi. Mas nesse tempo, a gente tomou a decisão por fechar uma operação. Uma operação essa que tinha 9, 10 funcionários. Né? Então, a gente tomou a decisão. E todos os funcionários foram demitidos? A gente manteve pouquíssimos. A grande maioria foi demitida. Mas assim, essa história começou aí, né? Hoje, muita gente que trabalhava com a gente voltou a trabalhar com a gente. Então, acho que foi assim, uma decisão difícil naquele momento. Mas por quê? Porque quem estuda administração sabe, né? A gente tem um caixa, né? Então, assim, se a sua receita para de entrar e as suas despesas se mantêm, o seu caixa vai caindo. Então, assim, o nosso grande desafio como líderes do negócio naquele momento foi, se a minha receita está reduzida, eu preciso também trabalhar em cima das minhas despesas. E foi esse trabalho que a gente fez. Então, a gente pegamos todos os contratos da empresa, contrato de aluguel, contrato de tudo, gente. E a gente foi bater na porta de todos os nossos fornecedores para renegociar contrato. E isso tinha que ser a gente, né? Grande parte foi a gente, os líderes da empresa, porque assim, naquele momento onde a gente reduziu o quadro de funcionários, a gente se viu ficava ainda mais difícil, fazendo tudo, né? Sim. Então, assim, a gente teve que se desdobrar para fazer muita coisa. Eu falo que na pandemia a gente tem um lado, né, que a gente, por estar no interior, pela doença ter vindo de uma forma mais lenta para o interior, nos proporcionou não ter um lockdown no escritório, na indústria. Sim. E a gente, tanto que na pandemia eu lembro de eu ir trabalhar, não ter nenhum carro na rua, mas eu ia trabalhar. A gente não teve essa história de trabalhar de casa. Ao mesmo tempo, a gente teve que administrar, assim, situações de receio dos funcionários, sim, né? Então, assim, a gente teve que administrar essas situações que eram novas também pra gente. Mas a gente não teve essa questão de trabalhar de casa. Eu ia pro escritório e foi um momento de trabalho muito intenso, porque como líderes das empresas... Assumiram mais de uma função. A gente assumiu outras responsabilidades, a gente teve que ir para outras frentes. É um momento de gestão de crise, né? Então, assim, foi isso que a gente viveu na Unic. Mas, assim, como tudo na vida, né, Janaína? Tem as partes ruins, mas também tem as partes boas, né? E o que você acha que mais motivou os seus funcionários a continuarem lá com vocês? Porque da mesma forma que vocês tiveram que reduzir o quadro e eles precisavam de trabalho, a gente fica receoso, né? Ainda mais quem tem filho, tem que voltar para casa. Como que vai andar de ônibus? Como que vai funcionar? Vocês estavam fechando o centro, que era mais fácil para eles chegarem. Aí muda o local. Como que funcionou tudo isso? Então, como a gente ficou com um quadro mais reduzido... eu me lembro assim,
uma das ações que a gente fez na pandemia foi a gente quis dar segurança para quem estava com a gente. Então, assim, a gente fez né, a gente reduziu, a gente desligou pessoas e na hora que a gente falou, pessoal, somos nós e daqui para frente nós vamos tocar com esse time e fiquem tranquilos. A gente quis passar essa segurança e tranquilidade para que os funcionários não vivessem aquela tensão de amanhã eu vou ser demitido, depois da manhã Porque isso é muito ruim. Eu fico pensando tudo que a gente não faz com o outro que a gente não gostaria que fizesse com a gente, né? Então, assim, se a gente sabia que a gente podia passar essa segurança, foi essa nossa intenção. E eu me lembro que nesse momento a gente implementou uma reunião que era semanal, que a gente reunia todos os funcionários da empresa, que naquele momento, mas a gente parava, inclusive a indústria, subia com todo mundo pra gente falar, olha, como que a gente tá? Né? A gente tá vendendo, não tá vendendo, como que tá sendo e tudo mais. Uma coisa interessante da pandemia é que uma das nossas unidades de negócio, que é a venda do café online, virtual, nossa loja virtual, ela teve um crescimento muito interessante. Por quê? Tava todo mundo dentro de casa. Sim. E todo mundo passou a trabalhar de casa. Sim. E todo mundo nos grandes centros toma muito café, né, no trabalho, só que não tinha mais o café no trabalho. Então as pessoas começaram a adquirir café dentro de casa. Tanto que assim, o crescimento da nossa loja virtual assim, cresceu 5 vezes, né? Então é um crescimento muito interessante. A gente vende muito bem café para as pessoas de forma virtual, né, para as pessoas, pessoa física. Então, isso foi um ganho da pandemia, que eu acho que não volta, porque assim, acho que os clientes que adaptaram a comprar café pelo site vão continuaram. Comprar lá e vão Sim. comprar presencialmente, né? Porque agora a gente já pode sair, fazer tudo, né? E isso foi uma coisa que veio com a pandemia. Então, assim, considero aí um ganho interessante. Sim, sim. Até porque a gente percebeu que um dos lemas de vocês, que vocês levam com vocês na empresa, é a educação. Exatamente. Né? Tentar educar ao máximo as pessoas para que elas consigam entender o que é o café especial, o porquê que ele é diferenciado, por que o valor dele é diferente do valor de um café tradicional. E assim, a gente vê que estão muitos outros fatores, né? E quando você vê isso acontecendo, acaba que vocês ficam felizes, porque isso não foi só um ganho para vocês dentro da empresa, mas também vocês perceberam que as pessoas elas estavam interessadas em fazer isso em casa mesmo. Então, por mais que não tivesse algo moído, ela queria um torrado para ela aprender como que faz a moagem. Eu acho que isso está muito ligado ao momento do mercado, né? Então, assim, eu escuto os fundadores da Unic, né? Falando quando eles fundaram a empresa, né? O café especial, há 15 anos atrás, no mercado brasileiro, era algo que poucas pessoas conheciam e falavam a respeito. Sim. Então, eles relatam de uma reunião que eles foram em São Paulo e que eles levaram café e fizeram uma degustação e que o cliente falou, desculpa, mas você está querendo vender água de batata. Eles estavam e o cara acho que deve ter pensado, eles estão querendo me enganar, Sim. né? Sim. E aí, assim, o que a gente conversa hoje é que o mercado precisa tem nível de maturidade do mercado, né? O mercado naquele momento não conhecia muito café especial. Hoje a gente vê uma abertura muito maior para o café especial e a gente acha que isso ainda vai caminhar de forma muito ascendente. Então, por exemplo, esse final de semana teve um evento em São Paulo de café e os ingressos eram pagos e os ingressos esgotaram, né? Então, assim, você vê que o consumidor final, ele está em busca do café especial. São Paulo é a capital, né? A maior cidade do país, capital do estado. Então talvez seja não seja represente todo o Brasil, mas é uma cidade que puxa, né? Que puxa o Brasil. Então você vê em São Paulo uma abertura muito grande para o café especial. E a gente acha que isso vai caminhar de forma muito interessante aí para os próximos anos. Tá? Você acha que vocês terem aberto a outra loja de vocês tenha sido também um pontapé inicial
para tudo que vocês estão vivendo hoje? Então, na verdade, qual que é o objetivo da Unic? A Unic quer ser reconhecido como o melhor café especial do Brasil. Então, assim, é ousado, né? Mas a gente acredita no nosso produto. E a gente quer levar o nosso produto para os consumidores do Brasil todo. A gente sabe que a loja física ela tem uma limitação geográfica, né? Então, para a pessoa vir aqui conhecer nosso produto, precisa se deslocar. E aí, pensando nisso, que a gente tem outras estratégias. Então, hoje a gente tem uma equipe em São Paulo, vendendo em São Paulo. A gente tem o Gabriel, nosso barista, trabalhando toda essa parte na plataforma digital, que é o YouTube, o Instagram, para a gente comunicar, né, com o nosso consumidor o nosso produto. Então, assim, a loja física ela é interessante por quê? Porque trabalha muito num braço que você acabou de me perguntar na pergunta anterior, de educação. Sim. Então, o nosso consumidor que vem até aqui, ele pode ir lá, ele pode ver uma torra, ele pode aprender mais sobre o café especial. Então, a gente entende a importância dessa loja, né? Como um showroom da marca. Sim. Sim. Mas entendendo que tem uma questão geográfica, a gente quer atender o Brasil todo. Então, esse ano, a gente lançou um EAD, né, falando sobre café especial. E a gente lançou também o Gestão de Cafeteria, que é um outro EAD para quem quer abrir uma cafeteria, ter informações a respeito do café, né? Quem abre cafeteria tem que conhecer sobre café. Então, a gente fez esses 2 produtos aí que estão disponíveis na nossa plataforma também para os interessados no tema. Justamente para a gente trabalhar mais a educação desses consumidores, desses tomadores de decisão em relação a que café vai colocar numa cafeteria. Legal, bacana. E dentro de todo esse cenário, né, que você contou para nós, da pandemia e tudo mais, você acha que os seus colaboradores foram bastante... eu acho que todo mundo, né, de certa forma, teve um peso psicológico em todo mundo. O que você acha que isso influenciou enquanto funcionário? Você acha que teve algum peso mesmo? Como que vocês trabalharam isso? Então, eu acho que o funcionário, no primeiro momento, acho que todo mundo ficou apreensivo, né? Uhum, sim. Eu também sou funcionária, né? Porque eu sou proprietária, né? Que todo mundo ficou apreensivo. Sim. Então, assim, o que vai acontecer? Né? A gente... ficou uma situação muito ruim. Então, assim, eu senti os funcionários muito abertos a entrar com a gente no jogo do tipo, vamos fazer o que precisar, mas vamos manter a empresa erguida, vamos caminhar. E a gente embarcou os funcionários nesse sentido. Então, assim, quando uma empresa precisa reduzir pessoal, a gente precisa um ajudar o outro. Então, o que antes a gente tinha um responsável por suprimentos, a empresa toda passou a fazer a parte de compras. Né? Então, a gente descentralizou, por exemplo, suprimentos. E vamos nos ajudar. Né? Então, foi nessa linha que a gente teve uma cooperação muito grande dos funcionários. Então, de um apoiando o outro. Eu me lembro que eu fazia entrega. Então, colocavam os cafés no meu carro, na cidade, a gente saía para fazer entrega nos estabelecimentos da cidade. Então, assim, gente, é isso, né? No momento de necessidade, a gente... E aí, eu acho que também liderar pelo exemplo, né? A gente fazendo, todo mundo vendo como que está sendo, um apoiando o outro, e eu acho que a gente conseguiu. Foi interessante porque... A cada mês que passava e a gente ia se estruturando, a gente falava assim, agora vamos voltar com essa posição. Agora vamos voltar com essa posição. E hoje a gente está com o mesmo quadro de antes da pandemia. Eu já ia perguntar justamente isso. E com uma loja a menos. Ou seja, se você for pensar, na verdade a estrutura está até maior. Sim. Porque eu estou com uma loja a menos e com a mesma quantidade de pessoas. Então, assim... foi um caminhar mesmo, eu acho que a equipe esteve com a gente e a gente foi voltando. E hoje, por exemplo, no mês de maio, a gente bateu metas bem importantes para a gente. Então, o mês de maio foi um mês bem interessante. Então, acho que a gente está atingindo patamares
e volume de vendas, enfim, que a gente não tinha nem antes da pandemia. Então, a gente está muito animado com essa perspectiva aí futura de crescimento. Antes da pandemia, Janaína, você mexia só com a parte de gestão de pessoas ou RH todo? Como que funcionava? Na Unic? Isso. Não. Na Unic, eu sempre fui diretora administrativa financeira e responsável pela loja. Então, assim, meu escopo na Unic sempre foi esse, né? Assim, na verdade, eu tive alguns desafios antes disso. Logo que eu cheguei na Unic, a gente teve um desafio de sistema. Então, assim, eu tive alguns projetos, mas, assim, em termos de função, basicamente, desde o começo até agora, acho que o que mudou é que, enquanto eu estava com o projeto do sistema, eu não era responsável pela loja ainda. Depois que eu implementei o sistema, eu peguei a loja. Então, assim, hoje a Unic teve um caminhar muito importante nessa parte de sistema para gerar informação, para a gente ter dados muito consistentes. A gente tinha um sistema que não estava muito legal e a gente migrou, implementou, fez toda essa parte. Mas em termos de função, desde que eu cheguei, eu fiquei com a parte administrativa financeira. Só que antes, como a parte de sistema ainda era um pouco... precisava ser aperfeiçoada, eu, na função administrativa financeira, ficava mais difícil, porque gerar dados, às vezes os dados não saíam como a gente queria e tal. Então, assim, esse foi um projeto que levou aí um bom tempo de implementação de sistema e tal. Sim. E hoje eu estou bem satisfeita com essa parte. Tá. E fala um pouquinho pra gente, Janaína, de qual que é a diferença de gestão de pessoas e esses departamentos, essa parte que mexe com finanças, né? O pessoal confunde muito dentro do recursos humanos. Como que funciona? Bom, na verdade, eu acho que tudo depende da estrutura que você tem de empresa, né? Mas assim, eu já trabalhei em algumas empresas onde tinham 8 mil funcionários, 20 mil funcionários. Então, esses departamentos são muito segmentados, né? Então, assim, dentro do RH você tem a parte de gestão de pessoas e a parte de departamento pessoal. A minha trajetória toda foi em gestão de pessoas, então eu nunca tive experiência em departamento pessoal. E onde eu atuei nessa parte de gestão de pessoas é muito mais na capacitação dos líderes para atuarem diretamente com seus liderados. Então, assim, isso eu estou dizendo de tudo. Então, quero marcar minhas férias, quero pedir demissão. Ninguém vinha conversar com o RH porque eu quero pedir demissão. Pedia demissão para o gestor. E o gestor providenciava todo o trâmite junto com o RH, tá? Essa é a diferença, né? Essa é a diferença. Aí quando você vai para uma empresa menor, normalmente, ou você tem um departamento pessoal, ou você tem tudo dentro da área administrativa, né? Que aí a pessoa é administrativo financeiro, já faz o departamento pessoal e fica tudo ali mais centralizado. Dentro de um mesmo departamento. Sim. Hoje o modelo da Unic é um modelo mais simplista, né? A gente não é uma empresa com porte para a gente ter departamentos tão segmentados. Então, a parte de departamento pessoal e gestão de pessoas, eu, né, juntamente com outro sócio atuante, a gente faz. Então, a gente tem uma contabilidade que nos suporta para gerar folha de pagamento, é um serviço terceirizado. Mas acaba que fica bem centralizado hoje na nossa mão. Eu acredito que com o crescimento da empresa, em breve, a gente tem aí uma pessoa dedicada para isso, mas o fato é que hoje fica bem centralizado. Certo. E dentro disso, tudo que nós falamos, né, Janaína? Quais outras estratégias que vocês, enquanto sócios, proprietários, colaboradores de dentro da própria empresa, pensam em manter para o futuro? Que vocês implementaram durante a pandemia e... Eu vou te ser bem sincera, eu acho que um fator de sucesso na pandemia
que fez com que a gente não sofresse mais, né? Porque sofrer todo mundo sofreu, mas foi algo que eu acredito muito. Você ter uma rede onde você troca, onde você conversa e até porque muitas vezes você como gestor do negócio, você está tão envolvido que fica um pouco difícil fazer um distanciamento para você enxergar o que você precisa de tomar decisão rápido. Então, vou trazer o exemplo da pandemia. É o primeiro dia que a gente estava reunido e que a gente falou assim, e se a gente fechasse a loja? Decisão difícil. Imagina quem ficou com aquela... Quem construiu, idealizou, fez todo o planejamento e cuidou daquela loja por 10 anos. E quem está ali trabalhando com você há 10 anos. Sim. Então, assim, são decisões muito difíceis. Eu me lembro que quando a gente falou nesse assunto pela primeira vez, uma das pessoas que estava na reunião, mas assim, a pessoa ficou sem lugar na cadeira. A pessoa remexia, falava assim, não, como assim? Né? Não é possível, né? E depois, hoje, a gente conversando, a gente sabe que foi a melhor decisão que a gente tomou. Por mais que nos doa saber que naquele momento a gente teve que desligar pessoas. Sim. Mas foi uma necessidade para não depois ter que fechar a loja, a indústria. Demitir todo mundo. E demitir todo mundo e a empresa se sentir muito fragilizada. Então, assim, decisão difícil, mas que foi levantada por uma rede de executivos que se reúnem para conversar e falar do futuro da Unic. Então, acho que ter essas trocas, né? Acho que é algo que eu valorizo muito hoje, que eu não valorizava, talvez, em algum momento da minha carreira, no início da minha carreira. A gente às vezes acha que, né, não tem tanta riqueza e tem muita riqueza. Então, eu acho que foi fundamental ter essa rede para a gente conseguir enxergar e tomar as decisões no tempo correto. Isso, vocês vão manter com certeza, né? Foi um certeza. ganho Com certeza. enorme para vocês. E assim, com tantas dificuldades nas medidas de prevenção, quais foram que vocês tiveram mais dificuldade, assim, de implementar? Posso te falar que durante a pandemia, sabe para mim qual foi a parte mais difícil? Como gerenciar, eu não sei se essa é a melhor palavra, a parte emocional dos colaboradores. E até a nossa. Porque era assim, ó. A sensação que eu tinha é que todo mundo, todo dia achava que estava com Covid. Então, teve um mês que eu gastei acho que mais de 3 mil reais fazendo teste de Covid em todo mundo. Porque a pessoa falava assim, espirrei, passei para minha mãe, passei para o meu pai, aí a pessoa apavorava, entrava num desespero. E aí a gente, então vai lá fazer o teste de Covid. Aí a gente fala, aí vinha o resultado. Negativo. Aí, gente, a gente teve de tudo. Mas assim, o que a gente viu, sabe? Que, enfim, a gente viveu várias fases, acho que todo mundo viveu isso, mas assim, esse lado emocional, o gestor também fica no impasse. De tipo assim, se eu for testar todo mundo todo dia, eu não vou ter dinheiro para isso. Ao mesmo tempo, se eu não testar, e aí? Como fica? Então, assim, como que eu dou um suporte e dê tranquilidade para que esse colaborador continue trabalhando, sabendo que ele não passou Covid para o pai e para a mãe? Porque o receio das pessoas, a sensação que eu tive... Era de levar para casa. Não era ter o Covid, era transmitir para alguém da família. Então, assim, e a gente oscilou. Teve um momento que a gente testava todo mundo... Teve um momento que a gente, agora no final, a gente já falava, gente, se eu for testar todo mundo todo dia, vai ter jeito. Então, assim, e a gente, de fato, por exemplo, teve uma funcionária que a gente testou, ela não estava com sintoma nenhum, ela estava totalmente assintomática, a gente acha que a gente pegou ela muito no comecinho da doença, quer dizer, ela possivelmente não transmitiu para ninguém, mas assim, um caso atípico, porque até os laboratórios falavam, não manda sem sintoma, porque não vai dar.
Até porque a gente, tava tudo muito incerto, né? A gente não sabia. Tinha gente que não sentia nada e tava com Covid. Tinha gente que sentia tudo e era um resfriado. E eu sobrevivi o Covid. Eu não peguei Covid. Não. E a gente tivemos, né, funcionários, a gente teve momentos muito difíceis. Teve um dia que eu não sou barista, tá? Mas eu fui barista. Não, eu tô brincando, mas assim, teve um dia que a nossa loja eu tive que traçar um plano B porque os baristas estavam com Covid. Então, eu afastei todo mundo. Sim. E aí eu me lembro que um dos baristas que tava de folga, ele voltou para cobrir os outros que foram afastados. Então, assim, foram momentos de muito jogo de cintura para a gente conseguir trabalhar, né? Sim. Então, acho que foi isso. Mas essa parte emocional, isso demandou muito tempo nosso, né? Tempo esse que a gente podia estar... Lógico, se não fosse a pandemia, a gente estaria falando de futuro, de como que eu vendo mais, como que eu faço isso. Não, a gente estava ali discutindo, faz teste, não faz teste, vai pra casa. Produtividade, né, gente? Enfim. E quais que foram os ensinamentos de tudo isso que a pandemia trouxe para vocês nesse período tão complexo que vocês enfrentaram? De modo geral. Eu vou te falar que tem, acho que vários ensinamentos, né? Mas assim, alguns assim que me vêm, né? Sempre dá para cortar. Foi impressionante como a gente vive assim, um corte de despesa. Parou de entrar receita, você falou, peraí, então deixa eu ver minhas despesas. E a gente encontrou um monte de coisa que dava para viver sem. E então, continuam vivendo hoje? E aí eu vou te falar o seguinte, isso é na empresa, isso é na nossa casa. Então, assim, esse exercício é sempre importante ser refeito, né? Assim, é importante refazer ele, porque a empresa, gente, é igual na nossa casa. Se a gente tá ganhando mais, a gente dá uma relaxadinha, a gente começa a consumir um pouco mais. Aí não, tem que fechar a torneira, aí vai lá e fecha a torneira. Então, na empresa é igual. E fato da vida é que a gente percebeu, né? Então, hoje eu tenho uma meta dentro da empresa, que é de redução de despesa. Porque a gente sabe que sempre tem uma coisinha ou outra que começa, você vai afrouxando e aí você tem que dar uma segurada de novo. E nisso a Ambev é uma escola. A Ambev, assim, a Ambev falava quando a gente estava lá que em momento de crise, dificilmente... Eu passei crise na Ambev, antes de 2008. Teve uma crise do dólar? Sim. Não sei se vocês lembram. Eu estava na Ambev e eu me lembro que não houve uma demissão na Ambev. Porque eles falavam, a gente consegue não demitir ninguém porque a nossa despesa fixa é muito baixa, despesa operacional. E aí é um aprendizado, assim, a Ambev é até bem rigorosa com essa parte, não vou entrar em detalhes aqui, mas, enfim, depois posso compartilhar. Mas, assim, tem muita coisa que dá para viver sem e a gente vai relaxando, né? Enfim, então essa foi um aprendizado que a gente... às vezes a gente traz para a mesa, assim, para a gente discutir. Qual a mensagem que hoje você gostaria de deixar para outros empreendedores, né? Que também vão nos assistir aqui, que estão nos acompanhando, sobre a pandemia. O que você fala ao retorno de tudo isso? Porque a gente tem que pensar para frente, né, Janaína? A gente quer acreditar que a pandemia ela tá ao final, né? Sim. A gente está finalizando, ou que a gente vai ter que conviver com isso para o resto da vida, porque não tem o que ser feito, a não ser se cuidar. Qual que é a mensagem que você deixa hoje? Para quem está gerindo empresas. Isso. Ou para quem tem interesse no assunto. Né? Eu acho que uma coisa que a gente falava vamos olhar para o que está na nossa responsabilidade. Porque, assim, a pandemia em si, a gente não tem controle, né? A gente não consegue controlar. Mas os gastos dentro da empresa, a gente tem tomada de decisão que a gente pode tomar. Então, assim, para mim, uma frase que a gente falou muito durante a pandemia vamos olhar para o que a gente pode olhar e tomar decisões. Então, assim, cara, é o telefone que a gente vai cortar? Dá para cortar? Dá para reduzir linha? Dá para renegociar o contrato de aluguel? Dá para... Enfim, tem uma série de coisas que está na sua mão que você pode tomar decisão. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem olhe para o que está na sua mão, sob o seu controle, porque a receita, enfim, você tem ações para tomar.
mas quem vai tomar a decisão não é você, é seu cliente, né? Então, isso você não tem controle. Então, acho que nesse momento de gestão de crise, você tem que dar uma olhada no que você tem atuação, o que você tem controle, fazer o que você pode dentro da sua atuação e aí permeia tudo, né? Permeia despesa, infelizmente permeia pessoas, enfim, você tem que olhar para a folha de pagamento, faz parte, né? E lógico, e ter um plano aí para aguentar um pouquinho o caixa. Então, por exemplo, a Unic, a nossa meta era estabilização de caixa. O que eu estou falando? Eu estou falando de capital de giro. Eu tenho capital de giro para tocar a empresa. Sim. Se eu der prejuízo, quantos meses eu aguento dando prejuízo que esse dinheiro meu não vai acabar? Porque se meu dinheiro acabar, eu tenho duas opções. Ou eu vou no banco, ou eu fecho a empresa. Né? Então, assim, a discussão hoje que eu estou envolvida como diretora administrativa financeira, ela permeia muito pessoas. Mas para essas pessoas estarem ali atuando com a gente, eu tenho que cuidar dessa saúde financeira da empresa. Com certeza. Né? Então tem que ter esse olhar para o caixa, para que as coisas, para o capital de giro, que sem isso a empresa não sobrevive. Tá? E para as pessoas que têm interesse em começar, qual que é o seu ensinamento, né? Enquanto todo esse período seu... Olha, eu posso dividir um pouco do que eu vi, né? Os empresários, empreendedores próximos a mim começando o negócio. Eu super admiro, né? Porque não é fácil. Eu falo, né, para um dos fundadores da Unic que eu admiro muito quem começou, sabe? Porque é o crer sem ver, né? E isso é para um perfil, né? Eu acho que não é todo mundo que está nesse mundo para ser empreendedor. A gente tem os empreendedores e a gente tem os que às vezes serão os fazedores. E essas pessoas precisam se unir para realizar os projetos que aí estão no mundo. Eu admiro muito os empreendedores porque acho que é ter uma visão muito diferenciada. Então, eu não estava na Unic quando a Unic foi fundada por dois sócios, são meus irmãos, e eu brinco que, assim, quando um deles, né, que é um dos diretores atuantes, que como ele fazia tudo na empresa, né, ele era o executivo, o CEO, ele era o torrador, ele era o carregador de caixa, ele era tudo. Hoje a gente fica, volta para sua caixinha, porque a sua caixinha não é mais essa. Mas, enfim, eu acho que é um grande desafio. Então, primeiro, toda a minha admiração. E aí, eu acho que entra, de novo, dentro da minha perspectiva, a gente se apaixona tanto pela nossa ideia que, às vezes, a gente tem que tomar cuidado e checar com outro ser humano se a gente está vendo a mesma coisa ou se a gente não está se cegando por uma paixão. A paixão cega, né? Idealizado. E às vezes você se apaixona tanto pela sua ideia que às vezes você tem que checar com outras pessoas para ver se essa ideia de fato vai resolver alguma questão ou vai trazer um produto que de fato você vai ter cliente, você vai ter consumidor final. Enfim, então eu acho que a primeira coisa, se eu pudesse dar uma dica, pegue uma rede de confiança e compartilhe a sua ideia e vai estruturando ela antes de sair fazendo, porque sair fazendo queima dinheiro, né? Com certeza. Então, eu já vi pessoas que se apaixonaram muito pelas suas ideias, camuflaram um pouco os números para que a ideia fosse viável. Encaixasse, né? E depois não deu muito certo. Então, acho que essa etapa é fundamental. Janaína, nós agradecemos muito tudo que você compartilhou conosco. Se você fica à vontade para você passar mais alguma mensagem para quem está nos assistindo. Fica à vontade para você falar o que você quiser. Tá. Eu acho que eu vou fugir um pouquinho do tema. Acho que, assim, para finalizar, a gente está falando com estudantes de administração. Um dia eu estive nessa posição, né? E eu sou muito grata pelas pessoas que fizeram parte da minha formação.
Hoje são vocês, um dia fui eu, e daqui a um tempo, né, serão outros. Então, sempre que eu posso me doar para esse tipo de formação, né, de alguma forma com o que eu tenho de experiência, eu valorizo porque fizeram isso por mim. E a mensagem que eu queria dizer é que eu acho que é muito importante a gente ter consciência do que é nosso perfil, né? E o que a gente vai fazer dentro da administração. Uns vieram para empreender, outros vieram para realizar os projetos, outros vieram para fazer toda a parte de análise de risco, outros vieram para motivar as equipes a alcançar resultados. Então, assim, cada um com a sua, com o seu perfil, né, com as suas habilidades, pode fazer diferença, né, dentro das empresas ou criando negócios. Mas eu acho que eu encontro pessoas, esses dias mesmo eu recebi uma ligação de uma pessoa falando, trabalhei minha vida inteira no mundo corporativo, estou pensando em empreender, mas tenho uma ideia, mas não sei se eu vou ou não. E aí eu acho que é uma resposta tão individual, porque e ele perguntando a minha experiência, o que eu achava, enfim. E aí a minha resposta depende muito do perfil da pessoa, né? Tem gente que veio para trabalhar em corporação, em ambiente corporativo já instalado, com as engrenagens já rodando. Outros não, outros vieram para liderar, para criar sonhos e projetos inovadores, enfim. Então, acho que quem está estudando a parte técnica também precisa estudar um pouco do perfil para entender como vai caminhar na carreira. Então, esse é o meu... E tem formas, tá? Eu não vou entrar aqui nas formas, porque, enfim, fica para o próximo podcast. Mas tem formas fáceis de entender esse perfil. Hoje eu tenho muita clareza do meu perfil, mas quando eu era estudante de administração, eu não tinha. E talvez isso tivesse me ajudado a clarear um pouco do meu caminhar. Enfim, então essa é a minha dica aí para quem está nessa trajetória. Tá bom? Nós agradecemos, Janaína, e a gente também queria entregar para você uma lembrancinha por poder participar aqui com a gente. Que você continue participando aqui conosco, volte sempre. Agradeço, muito obrigada, não precisava. Imagina. E, enfim, tô lá na cafeteria, tô lá na Unic, aqui em São Lourenço, todos convidados para quando quiserem tomar um cafezinho. E bater um papo, tá? Continue participando, né? Que é muito engrandecedor, acho que para todos que participam, tanto para vocês. Continuem postando bastante vídeo no canal. E nós vamos continuar postando daqui, né, Bianca? Verdade. Deixamos o nosso @ aqui também, da administração, se vocês puderem seguir a gente lá depois também. A gente vai estar marcando todo mundo, seguindo todos. E a gente agradece. Desejo que você tenha uma excelente semana e que você continue prosperando e a empresa também. Obrigada, eu agradeço o convite e foi ótimo participar com vocês. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Obrigada, pessoal. Até a próxima.